essas pessoas também têm um lado que tem que ter uma boa estrutura até para passar essa imagem. E muita gente, no decorrer aí do caminhar do seu empreendedorismo, acaba em depressão, sofrendo de solidão. Vamos falar um pouquinho disso, doutor Heleno. Como é que é essa vida? Qual é esse efeito que o empreendedorismo pode ter na vida de um empresário? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela participação aqui no programa, né, na Rádio Empreender, que eu acho que vocês tenham todo o sucesso aí com a direção do Figueiredo, a sua, que vocês façam muitas entrevistas e que vocês consigam realmente serem realmente bem-sucedidos nesse tópico, né, nesse novo segmento que hoje faz parte da nossa realidade. Né? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que o empreendedorismo é um segmento que veio para ficar. Ele é uma coisa que não tinha uns anos atrás, né? Mas eu acho que a evolução faz parte do processo existencial. E dentro do processo existencial você tem pessoas que se destacam mais e que tentam realmente ter aquela questão do dom. Então, veja, não adianta eu querer ser cantor se eu não tenho voz. Não adianta eu querer ser empreendedor se eu não sei lidar com finanças ou se eu não tenho um mote ali mental que possa realmente me direcionar e usar o quê? Porque qual que é o grande lance do empreendedor? É a criatividade. Né? Então, assim, e para você usar a sua criatividade junto com a sua competência e junto com a sua habilidade, você tem que ter o quê? Qual que é o primeiro passo? Isso é dom, tá? Isso é dom, é uma coisa que você não adquire, é uma coisa que você já tem, mas que em algum momento ela poderia estar ali escondida dentro de você, e você teve um insight, você teve uma abertura mental, você teve uma abertura psicológica para que você possa realmente partir para o segmento, para o ramo do empreendedorismo, né? O que acontece? Se você tiver um aparelho mental limpo, transparente, translúcido, totalmente, né, como se diz aqui, pristine, que é totalmente virgem, quer dizer, sem mazelas emocionais, sem questões ligadas ao álcool, à droga, algumas coisas assim, você vai conseguir ser um bom empreendedor. Agora, o que pode estragar o empreendedorismo? Eu acho que duas manifestações mentais muito sérias, que são a ansiedade e a depressão, podem minar a sua qualidade de empreender. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas podem... A depressão porque você pode tentar empreender alguma coisa e não deu certo, mas você tem outras cartas na manga que vão dar. Só que se você tiver já no seu aparelho mental o componente depressivo como uma característica maior, essa não idealização concluída, o que vai acontecer? Você vai poder realmente ali em vez de você trabalhar mais a sua criatividade, a depressão vai tomar conta de você e vai te estagnar até que esse quadro possa sair. A mesma coisa, a ansiedade. O que acontece? Na ansiedade, você tem que ter calma e paciência para estudar e para elaborar. Para você tecer uma boa área ali de combate, para você tecer uma boa elaboração profissional. E falar, nossa, esse segmento aqui vai dar certo, aquele não vai dar. Porque além disso que eu falei, a criatividade, a competência, a habilidade, você tem que ter um outro componente muito importante, que seria o quê? A percepção. É você visualizar... O autoconhecimento também. Também. Eu ia chegar daqui a pouco. Essa esse seria o quinto item. A percepção, na realidade, seria você perceber aonde que tem algum nicho de mercado que você pode atuar. Então, sim, agora, não dá para você ser empreendedor sem você ter a criatividade. Então, a competência e a habilidade que fazem parte da criatividade, que são os 3 primeiros pontos, não tem como. Aí o quarto importante ponto de um empreendedor é a percepção. É a percepção visual, não de você ver algum desenho, não isso, mas a percepção onde você pode detectar qual segmento do mercado está mais suscetível a que você possa realmente ali investir o seu tempo, o seu dinheiro, toda a sua competência, porque a gente sabe que isso demanda tempo, né? Até você chegar em grandes tópicos, em grandes unicórnios, e depois aí vem o autoconhecimento. O autoconhecimento, na realidade, ele vai ser a cartada final para que você possa administrar aquilo que você empreendeu. É bem isso. Porque eu vejo assim, não adianta eu ter o dinheiro. Não.
eu saber que naquele ponto uma padaria seria o sucesso. Mas eu sei que eu não gosto de padaria e que eu vou pôr porque eu preciso investir em alguma coisa. Vamos lá. Para alguma coisa dar certo, tá? Dentro desses itens que eu falei, da criatividade, da habilidade, da competência, da percepção, né, do autoconhecimento, dentro desse autoconhecimento, do seu autoconhecimento, o autoconhecimento ele se divide em duas etapas, em duas partes, tanto faz. Ele se divide em você saber aquilo que você está fazendo. Então, você ter domínio daquilo, não é só se autoconhecer, é autoconhecer também a esfera que você vai trabalhar. Qual foi a fatia de mercado que você pegou? Porque a gente sabe que o dinheiro ele é uma extensão da nossa saúde. Você não precisa do dinheiro para comprar um carro top de linha vermelho italiano, mas você precisa do dinheiro para você viver no seu dia a dia. Então, dinheiro é uma coisa difícil de se ganhar. É muito difícil, a gente sabe disso. Em qualquer área, em qualquer setor, qualquer pessoa que hoje lucra alguma coisa, mesmo que não seja um empreendedor, mas que seja um médico, seja alguma outra pessoa, ela lutou para chegar ali. A gente sabe disso, é muito difícil. Então, o que acontece? Esse autoconhecimento, não só em relação a você, mas em relação também a você ter o domínio daquela fatia de mercado que você vai trabalhar. E dentro do a conscientização, que eu acho um outro elemento muito importante, essa conscientização para que você consiga ter o domínio sobre as suas faculdades mentais e também ser honesto você com você mesmo. Eu não gosto disto. Vale a pena investir nisso? Eu vou conseguir me dedicar a isso, como a que a senhora falou, da questão da padaria. Não adianta você ter dinheiro e saber que aquele ponto vai dar, porque se você não se dedicar àquilo, por não gostar, o negócio afunda. Então, isso acho que um outro ponto importante do empreendedorismo. Você tem que empreender, mas gostando e tendo o conhecimento e tendo realmente a consciência do que você está fazendo. Outro fator que eu acho que é importante para quem vai entrar vai abrir um negócio, que vai empreender, é a questão de saber conviver com pressões. Porque você tem a pressão do resultado, você tem a pressão da família, porque você vai ter que se dedicar mais, vai se ausentar mais da família. Você tem a pressão eventuais do seu funcionário de ter que pagar, de ter o resultado, de ter o dinheiro no dia certo, de ter o dinheiro para pagar os impostos, ou seja, tudo. Então, a pessoa tem que ter uma estrutura para poder e saber conviver com pressão. Sim, ela tem que ter uma estrutura emocional que abrange tudo isso e realmente ao abranger tudo isso, essa pessoa ela vai poder realmente lidar com essa pressão, porque a pressão ela pode minar a sua competência, ela pode minar a sua qualidade, porque e você, pela pressão, você ficar defasado no ponto da ação. Você não consegue agir porque você está preocupado com alguma outra coisa do meio externo. Então você tem que realmente ser focado, tá? E objetivar aquilo que você está buscando. Então você tem que ter um goal, né? Você tem que ter um goal aí que você vai ter que perseguir, quais são os seus objetivos, e foco. Sem foco e sem goal, não adianta, você não consegue. Não tem como. Então, isso significa o quê? Barrar todas as intempéries exteriores. É justamente isso que você falou. A questão ali da pressão, dos pagamentos, das contas. Mas para isso, para que essa pressão não se torne maior do que ela já naturalmente você tem que ter todos esses componentes que eu falei, da habilidade, da competência, né, da percepção, da visão, para ver se o que você está investindo, você está habilitado realmente a produzir e como é que está a sua condição monetária. Você está investindo, você tem R$10. Você está investindo R$9 e você tem R$1 para abarcar tudo isso, ou você tem R$10 e está investindo 12 ou 11. E aí você não vai ter nada para você pagar a conta no dia que tem que pagar a conta, e você vai ter que esperar vir o lucro para que esse lucro possa ser compensado. Então, isso é muito importante, porque se você não tiver esses elementos, e ali entra muito o fator da ansiedade, porque a pessoa pode dar, que é até mais sério que a depressão, porque uma pessoa depressiva, geralmente ela não tem tônus emocional, tônus muscular para investir, porque a principal característica da depressão é tolher a pessoa fica mais prostrada. Então, essa pessoa não vai conseguir
agir como ela tinha que agir. Independente, ela pode ter todos os elementos que eu citei aqui, mas se ela tem uma característica de personalidade depressiva ou distímica, ou é uma depressão, aí a gente tem que ver que tipo de depressão essa pessoa tem. Se é uma depressão que vem de dentro para fora, se é uma depressão que vem de fora para dentro. E aí também tem que ter, eu não sei aí a gente falando, mas tem que ter o apoio, o suporte familiar também nessa situação se torna importante, para dar uma sustentação para quando ele sai de situações estressantes de trabalho, onde ele se cobra muito, onde ele tem várias situações estressantes. Respondendo aqui a sua pergunta, acho que até emendando um pouco na sua pergunta, você tem uma síndrome psicológica chamada síndrome de burnout, tá? Para quem não sabe o que é burnout, seria a queimação total, a explosão total. Essa síndrome, ela vem única e exclusivamente do ramo profissional. Ela não é por estresse conjugal, não é por estresse sexual, não é por estresse familiar, não é por nenhum tipo de estresse. Apenas tão e quanto o estresse profissional. Então, e se ela não tivesse toda essa estrutura, ainda não tem o apoio da família, que é importante, o apoio da família acho que é super importante, mesmo que a família não colabore economicamente, mas colabore existencialmente, colabore emocionalmente. Então essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar num declínio psicoemocional muito grande, aí adicionando já a depressão, já a ansiedade, o estresse profissional. Vira uma bola de neve. Né? Vira uma bola de neve. E pode ser realmente irreversível, porque o que acontece? Os estresses emocionais, eles podem manifestar uma série de doenças psicoemocionais. E que aí vai curar, mas vai demorar muito tempo. Agora, doutor Alexandre, a gente conhece muita gente, e aí não precisa ser só o empresário, que não sabe lidar com os imprevistos. Uhum. E uma característica de quem começa a empreender são os imprevistos que ocorrem no caminho. Claro. A manutenção dos imprevistos, elas têm que se dar quando uma pessoa tem uma maturidade emocional muito grande. Uma maturidade emocional e uma competência intelectual à altura. Porque você tem que pensar rápido, você tem que ter um raciocínio rápido para ver onde que você pode inferir naquela falha, naquele gap, né, que houve, para que você faça o quê? Para que você possa realmente ali sanar aquela deficiência que está tendo no momento. Então, a carência de habilidade para lidar com os imprevistos está ligado muito à questão intelectual e à questão ali da maturidade da pessoa. E também em relação ao seu limite à frustração. Ele não sabe lidar, ele ou ela, não sabe lidar com o limite da frustração. Porque uma pessoa que faz o negócio não dá certo e desiste, isso está bem claro. Aquela pessoa que faz o negócio não deu certo e ela migra para outro segmento, ela está batalhando, que esse é o caminho. Porque às vezes, acho que tem até uma frase bem antiga, mas uma frase que mostra, às vezes você tem que tomar 10 tombos para levantar uma vez só, mas você levanta. Você Sim. levanta e acabou. Você não precisa levantar 2 vezes. Você levanta uma vez e foi. O problema é chegar ali. Né? Então, a falta de maturidade com a falta de limite à frustração, adicionada a todos esses outros elementos negativos que acontecem, pode realmente iniciar uma derrocada muito grande numa pessoa, que inclusive uma pessoa que poderia ter tido um talento muito bom ali, mas que se precipitou. Então, acho que a grande dica também que a gente pode deixar aqui, né, para os seus ouvintes aqui da Rádio Empreender, é o quê? Manter a calma, manter a compostura, mas principalmente não dar um passo maior do que o planejado, até pela ansiedade. Porque às vezes a pessoa tem tudo, ela tem a estrutura emocional, ela tem a estrutura familiar, ela tem a estrutura econômica, ela tem todas as condições psicológicas e mentais, mas ela não tem o quê? Ela não tem ali um freio no cérebro, ela não sabe se podar naquele momento e averiguar e analisar um pouco mais, porque tudo tem que ter o quê? Você tem que ter uma planilha de projeto. Uma planilha decidindo como é que vai ser esse projeto, quais são os custos, quais são os benefícios, como é que vai ficar. Se você não tiver isso planificado, vai ficar muito difícil. E aí sim, o seu limite, a frustração vai ser bem maior. Porque aí você não vai estar mais, você já não está preparado antes. E aí você vai estar menos preparado ainda a essas intempéries que você citou que acontecem os imprevistos.
Então, diante disso tudo, do quadro que nós acabamos de expor, seria o ideal, ou estaria cometendo algum erro, se eu me corrija, a gente dizer que o ideal para quem está começando a empreender, seja numa microempresa ou numa grande empresa, Claro. seria ter a atuação, por exemplo, de um profissional, de um psicólogo, auxiliando neste momento? Fantástico. Especialmente um psicólogo especializado em finanças. Um psicólogo, não que ele tenha feito um curso de economia, ele não precisa fazer esse curso de economia, mas um psicólogo que possa ali ajudar a pessoa exatamente nas finanças, exatamente nessa planificação. Então, existe psicólogos especializados nisso. Então, o cara vai te ajudar e primeiro ele vai detectar como é que funciona o seu aparelho mental, que isso é importante. Porque todas as nossas ações, inclusive a ação do empreender, que não deixa de ser uma ação, ela parte da onde? Ela não parte da sua mão, ela parte do seu cérebro. Sim. Se você não tem um cérebro totalmente à altura, então, assim, não adianta você... Por exemplo, sei lá, o seu pai é o dono de uma empresa famosa. Não vamos citar nome aqui, porque não é legal. Claro. Então, da empresa A, por exemplo, a empresa A, B ou C. Aí o seu pai vai ficar 2 ou 3 meses na Espanha ou na Alemanha, não importa. Aí ele vai te dar a direção dessa empresa. Você não estava preparado para assumir. Você vai provocar prejuízos nessa empresa, porque você não vai saber operar, você não vai ter como dialogar com o diretor executivo, com o diretor administrativo, com gente que mexe na economia. Então, um psicólogo que possa te orientar nessa parte, mas antes dele te orientar qual é o caminho, detectar qual que é o seu tipo de personalidade. Você é mais depressivo, você é mais ansioso, porque ele, paralelamente ao que você vai estar fazendo, ele vai estar atuando no seu cérebro, na sua parte mental mais defasada. E com a melhora dessa parte mental, você consegue realmente empreender com uma qualidade melhor e maior, objetivando sempre ter menos riscos. Olha que interessante. Então é aí uma boa opção, né? Para quem está pensando, pode ser aí um bom caminho, porque tem muita gente que acaba, olha, eu não sei se é o momento, é indeciso. E aí, de repente, a ajuda de um profissional... Sim. Pode mostrar, olha, a sua indecisão não tem fundamento. Exato. Você precisa ter a sua certeza. É esse o seu momento ou não é o seu momento. Não existe meio termo nesses casos. É isso que um psicólogo habilitado vai falar. Olha, então não invista no segmento da batata, invista no segmento do refrigerante. Você está mais habilitado. E aí, uma coisa que a gente falou aqui há pouco na entrevista, o gostar. Porque não adianta você querer montar um pastel na feira se você não gosta de gordura. Você não quer ficar cheirando ao azeite. Não adianta. Você tem que realmente estar inserido num segmento que você goste do segmento e que você possa conviver também com as adversidades que esse segmento traz. Não só as intempéries negativas, mas as adversidades diárias. Então, o que seria isso? Você vai se sujar? Você não vai se sujar? Você vai ali... conseguir trabalhar com uma coisa que você gosta, porque se você não gostar de uma coisa, automaticamente isso altera o seu humor. Com o humor alterado, a tendência é que você projete essa negatividade na outra pessoa. Você começa a culpar as pessoas que trabalham ao seu redor pelo seu fracasso, você não gostar daquela situação ali. E aí começa a sair tudo errado. É aquilo que começa, as coisas viram uma bola de neve. Exato. Uma ponta de lápis quebrada se torna o fim do mundo, né? É isso. E é uma coisa séria, porque a gente está falando aqui em sobrevivência existencial. E a sobrevivência existencial não vem de 2 pontos. Primeiro é a sua saúde, tanto física e mental. E segundo é a parte da economia, que aí demanda trabalho ou empreendedorismo. Muito legal esse bate-papo. Fica aqui o convite, doutor Obrigado. Alexandre, que o senhor volte para a gente poder ter outros bate-papos, que a gente possa estar aí levando esclarecimentos. Porque muito empreendedor, já com uma empresa consolidada, às vezes está passando por alguma situação, com algum imprevisto que não saiba lidar. E aí a dica pode ser que um bom profissional, um psicólogo, possa auxiliá-lo, né? Além de que a perfeição na sua integralidade é utópica. Então não tem como você atingir a perfeição, mesmo você sendo um unicórnio. Então não dá. Então realmente sempre está em movimentação, sempre está, né, em plena expansão, que eu acho que é muito importante, não só a expansão ali do seu negócio, mas uma expansão física e mental também, para que você tenha realmente essa energia toda em
em dirigir o seu negócio. Que bom, que bom. Doutora Alexandre, repito, fica o convite para que Obrigado, o senhor retorne. eu volto com muito prazer. Muito obrigada aí pelo esclarecimento. Espero ter ajudado, que tenhamos ajudado muita gente aí que está aí nesse caminho, que não é fácil. Não. É degrau por degrau. Sim, e eu deixo um beijo aqui a todos aqui da Rádio Empreender. Acho que vocês têm aí agora um longo caminho pela frente. Parabéns. Eu acho que é importante. É um segmento que veio para ficar, essa questão do empreendedorismo, né? E está todo mundo aí buscando realmente as suas qualificações, acho que buscando sanar as suas necessidades econômicas através deste empreender, que eu acho que é uma coisa muito bacana, e acho que o caminho é esse mesmo. Né? Eu acho que e justamente porque aquelas pessoas que já têm o dom natural do que vai fazer, ficar realmente totalmente desprovido de mazelas depressivas, de mazelas ansiosas, para que realmente a produção possa ser mais efetiva e vir realmente ali produzindo aquele resultado que todo mundo busca alcançar. E quem gostou do bate-papo, quiser ligar, conversar com o senhor? Eu vou deixar o meu Instagram, posso deixar? Por favor. Meu Instagram não está como Alexandre, está como Alexander. Então está como Alexander Bess Oficial. Só isso. Lá tem tudo, tem telefone, e-mail, tem tudo. Aí, gente, então, quem se interessou já tem aí um passo. Instagram, Alexander Bess Oficial, tá bom? E a gente vai voltar sempre com mais informação, sempre com algum esclarecimento para essa área, que eu repito, é complexa, mas é apaixonante. Verdade.